Um número significativo de indivíduos guarda tabuleiros Ouija em seus armários, muitas vezes relegados ao acúmulo de poeira, e a maioria das pessoas provavelmente nunca os utilizou. Minha descoberta sobre a existência desses tabuleiros ocorreu quando eu tinha 16 anos. Ao questionar meus pais sobre a presença de um deles em nossa casa, minha mãe confirmou que tínhamos um, escondido em algum lugar dentro do armário de jogos no porão, junto a várias relíquias antigas de meus pais. Minha curiosidade me levou a considerar a possibilidade de experimentar o uso de um tabuleiro Ouija, motivado por uma pitada de superstição. Minha mãe colaborou comigo, cuidadosamente retirando o tabuleiro do armário, preservando sua integridade e limpando-o, juntamente com todos os outros itens lá guardados. Eventualmente, ela encontrou uma antiga caixa empoeirada, com a simples inscrição Ouija e uma ilustração de 2 mãos segurando o indicador que se move sobre a placa, chamada de prancheta. Embora a caixa estivesse um pouco deteriorada nas bordas, minha mãe informou que eles a haviam usado apenas algumas vezes. Meu primeiro impulso foi convidar alguns amigos para se juntarem a mim no uso do tabuleiro Ouija naquele fim de semana, quando estivesse sozinho em casa, para tornar a experiência mais emocionante. Meu amigo Liam, de 17 anos, possuía um carro e, portanto, ele buscou meu amigo Jack. Eles chegaram por volta das 21 horas. Já estava escuro, e meus pais estavam fora há algumas noites. Até mesmo meu irmão mais novo, de 2 anos, chamado Adam, estava em casa. Então pedi a ele que participasse da brincadeira. Planejamos usar o tabuleiro no chão do sótão, que havia sido transformado em meu quarto. Desligamos as luzes e, em seguida, acendemos uma lanterna, colocando-a no chão, no canto da sala, direcionada para o tabuleiro. Os 4 de nós nos posicionamos em um dos lados do tabuleiro, segurando o indicador, e começamos a fazer perguntas. Nenhum de nós tinha experiência anterior com isso, então começamos com perguntas simples. Eu perguntei se havia alguém presente influenciando o indicador, que pela primeira vez começou a se mover na direção de sim. Adam, em seguida, questionou a idade da entidade, e o indicador passou nos 67 anos. Trocamos olhares, e embora eu suspeitasse que alguém pudesse estar movendo o indicador, e tinha a certeza de que os outros também pensaram nisso, decidimos continuar jogando sem quebrar a imersão. Alternamos fazendo perguntas, e eventualmente perguntei ao suposto espírito se era um demônio, e o indicador apontou para sim. Nesse ponto, todos nós rimos e quebramos a imersão, percebendo que um de nós estava apenas brincando. Foi nesse exato momento que a lanterna se apagou, e todos nós paramos de rir, ficando em completo silêncio. Realmente assustados, alguém perguntou quem havia feito aquilo, mas ficou claro que nenhum de nós o fez. A lanterna estava no canto da sala, longe de qualquer um de nós. Rastejei até a lanterna e continuei a pressionar o botão, mas ela se recusava a ligar. Em vez disso, liguei minha luminária de cabeceira e vi a expressão de medo no rosto dos meus amigos e no rosto do meu irmão. Comentei que esse momento era o mais assustador para a bateria morrer, mas parte de mim acreditava que não era uma coincidência. Decidimos parar de jogar naquele momento e até saímos do meu quarto para o quintal, simplesmente porque estávamos todos assustados por estar em casa naquela hora. Eu sabia que teria que dormir naquele quarto naquela noite, e quando meus amigos foram embora e Adam finalmente foi dormir, eu soube que teria que fazer o mesmo. Coloquei o tabuleiro Ouija de volta na caixa e o levei para o meu quarto. Sentia-me estranho dormindo naquele mesmo quarto naquela noite. Assim que apaguei a luz, tentei dormir imediatamente, em vez de ficar mexendo no telefone por horas, como costumava fazer. Finalmente, comecei a entrar em um sono meio tranquilo quando algo caiu em meu armário. Levantei-me imediatamente e olhei na direção da porta do armário. Bati no abajur de cabeceira e me aproximei do armário, que era um pequeno closet onde eu guardava algumas roupas. Havia um interruptor de luz do lado de fora do armário que acendia uma única lâmpada dentro dele. Liguei a luz e olhei para a fenda na parte inferior da porta.
vi o que pareciam ser duas sombras projetadas pelos pés do outro lado da porta. Assim que vi isso, comecei a gritar por Adam e corri para o quarto dele, explicando o que acabara de testemunhar e o levando até o meu quarto para mostrar a ele. Quando ele chegou ao meu quarto, a luz do armário ainda estava ligada, mas as sombras na parte inferior da porta haviam desaparecido. Abri a porta e não havia ninguém no armário, mas algo estava no chão. Era uma caixa de madeira que eu havia feito em um projeto de artesanato para guardar lembranças de infância. De alguma forma, havia caído e seu conteúdo estava espalhado pelo chão. Não havia explicação lógica para isso ter acontecido, já que não havia corrente de ar que pudesse ter derrubado a caixa. Naquela noite, dormi na cama dos meus pais e continuei fazendo isso na noite seguinte e nas seguintes semanas. Eventualmente, voltei a dormir na minha própria cama, mas nunca esqueci aquela noite. Desde então, nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija. Nunca havia experimentado um tabuleiro Ouija até que eu já estivesse na casa dos 20 anos. Nunca foi algo que me despertou interesse, mas meu amigo George começou a falar brevemente sobre uma garota que estava interessada nesse tipo de coisa. Seu nome era Mandy, e ela tinha um fascínio por explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, George me convidou para acompanhá-los a uma casa abandonada que supostamente estava assombrada, a cerca de meia hora de carro. Ele me garantiu que a amiga dela era atraente, como uma maneira de me persuadir a participar. Como não tinha nada planejado para aquela noite, decidi aceitar o convite e perguntei por que não fazer isso tarde da noite. George me pegou por volta das 23 horas e depois fomos buscar as meninas em um parque. Eu já tinha conhecido Mandy uma vez, mas não conhecia sua amiga. A amiga dela, Carly, tinha cabelos ruivos e um piercing no nariz, além de uma tatuagem na manga do braço direito. Mandy já havia visitado essa casa anteriormente e disse que ela estava alta em atividade, um termo que eu nunca tinha ouvido antes, mas pude entender o que ela queria dizer. Confesso que dei um sorriso de lado quando ela mencionou isso, porque honestamente eu ria um pouco da ideia do paranormal. Eu estava cético, para dizer o mínimo. Então, achei um pouco engraçado. Durante a viagem, Mandy trouxe uma sacola grande consigo, então perguntei o que havia dentro. Ela tirou uma caixa de tabuleiro Ouija e uma vela. Foi quando George disse: "Ah, essa é a surpresa." Aparentemente, a surpresa de Mandy para George era que usaríamos um tabuleiro Ouija naquela casa abandonada. Tenho que admitir que isso não parecia muito divertido para mim, mas eu estava lá em busca de aventura. Mandy orientou George sobre onde estacionar quando chegamos perto da casa. A rua estava imersa em escuridão total, desprovida de qualquer iluminação pública. De um lado, havia um amplo campo aberto, enquanto do outro se estendiam densas árvores. A entrada da casa estava bloqueada, então tivemos que nos aproximar a pé. Seguimos por uma floresta que nos levou ao quintal da casa. Foi a Mandy quem nos guiou até a janela dos fundos, pela qual ela havia entrado em sua visita anterior. A janela estava em um ponto um pouco alto, então tivemos que ajudar as meninas a subirem. Depois nós mesmos subimos. Uma vez dentro da casa, exploramos um pouco. A mobília ainda estava no lugar, mas estava em péssimo estado, como se ninguém tivesse vivido ali há décadas. Eu não sou facilmente assustado, mas devo admitir que estar naquela casa à noite era muito estranho. Provavelmente teria sido assustador estar ali sozinho. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos nossos passos ecoando nos pisos rangentes. Havia alguns retratos antigos de pessoas pendurados nas paredes e eles pareciam ter sido tirados na década de 50. Isso me fez pensar em quantos anos aquela casa tinha e qual era a história por trás dela. Provavelmente o casal que morava ali havia falecido, e não havia mais ninguém da família para reivindicar a casa. Mandy colocou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia perceber que ela estava genuinamente interessada nesse tipo de coisa, já que começou fazendo várias perguntas de natureza espiritual. No entanto, a peça da prancheta não se moveu nas primeiras perguntas, enquanto ela continuava indagando sobre se alguém estava presente ou se alguém estava nos ouvindo, e assim por diante. Eventualmente, a prancheta começou a soletrar a palavra Olá.
Saí da brincadeira devido ao George, que também havia saído, mas as meninas estavam levando a sério e até nos pediram para parar de rir e voltar as mãos na prancheta, como um sinal de respeito. Parei de sorrir e adotei uma expressão séria. Mandy então perguntou o nome da entidade e a prancheta começou a se mover lentamente pelo tabuleiro, soletrando o nome Gregory. Em seguida, ela questionou há quanto tempo ele estava morto, e a prancheta soletrou 30 anos. Eu não acreditava nem por um segundo naquilo. Sabia que Mandy ou Carly estavam mexendo com o tabuleiro. Continuamos com essa brincadeira por algum tempo, até que ouvimos um estrondo vindo de cima da casa. Todos nós demos um salto e soltamos a prancheta. George disse que alguém estava lá em cima, enquanto Mandy insistiu que poderia ser Gregory. Mandy e Carly colocaram suas mãos de volta na prancheta e perguntaram a Gregory se ele havia feito aquele barulho. George e eu interrompemos, insistindo que precisávamos ir embora se alguém estava lá em cima. Foi então que observamos a prancheta se mover para a palavra sim. Nesse momento, George e eu estávamos convencidos de que as meninas estavam nos enganando e que tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. Começamos a ouvir passos acima de nós. Não havia como negar que esses sons eram de fato passos. George e eu concordamos em subir as escadas e verificar, esperando encontrar alguém tentando nos assustar. Enquanto subíamos, as meninas continuavam a insistir para que voltássemos para baixo. Finalmente, chegamos ao andar de cima, subindo degraus extremamente barulhentos, e entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto, e tudo nele estava em um estado de extrema deterioração. Notamos uma porta no canto da sala, provavelmente um armário, que estava entreaberta. Sussurramos um para o outro que achávamos ter ouvido algo vindo de dentro do armário. Coloquei meu dedo nos lábios para indicar a George que ficasse quieto, e então ouvimos uma clara expiração vinda de trás da porta do armário. Nós dois saímos rapidamente do quarto e corremos escada abaixo, esperando encontrar as meninas ainda na sala. No entanto, quando chegamos lá, elas haviam desaparecido. As velas e o tabuleiro Ouija estavam lá, mas a sala estava mergulhada na escuridão. Nem sequer as ouvimos saindo. Saímos pela janela às pressas e corremos para o carro. George tentou ligar para o telefone de Mandy várias vezes, mas ia diretamente para o correio de voz todas as vezes. Ficou claro que ela o bloqueou. Além disso, as meninas não estavam em lugar algum. Voltamos direto para casa, e George nunca mais ouviu falar daquela garota. Ele só saiu com ela 2 vezes, e não sabia onde ela morava nem nada sobre sua vida. Formulamos nossa própria teoria maluca de que, na verdade, elas estavam tentando nos pregar uma peça, e os passos lá em cima eram de alguém que elas conheciam. Também consideramos a possibilidade de que elas nunca tenham saído da casa e estavam escondidas em algum lugar dentro dela. Quanto mais supersticioso você for, pode acreditar que, de fato, conversamos com um espírito. No entanto, algo mais sobrenatural estava ocorrendo. Em outubro de 2015, quando eu era um júnior no ensino médio, estava passando por uma fase de terror. Eu estava obcecado por tudo o que era assustador e sobrenatural, e com o Halloween se aproximando, eu estava lendo muitas histórias assustadoras sobre tabuleiros Ouija e as experiências das pessoas com eles. Minha curiosidade foi aguçada, então pedi um tabuleiro Ouija da Amazon e esperei por uma noite em que nossos pais não estivessem em casa para usá-lo. Convenci minha irmã mais nova a experimentar comigo. Sentamos à mesa da sala de jantar com as luzes reduzidas, ambos segurando o indicador. Fiz algumas perguntas ao tabuleiro, e minha irmã e eu começamos a rir, pois estava começando a ficar estranho e engraçado. Comecei a mover a peça, tentando assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava fazendo isso. Após alguns minutos brincando assim, estávamos começando a nos sentir entediados, e minha irmã queria parar. Eu disse que tentaríamos por mais alguns minutos e, após esperar um pouco mais pela prancheta se mover, decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela e eu fui para o meu. Continuei pesquisando mais histórias sobre tabuleiros Ouija online e lendo sobre as experiências das pessoas com eles.
Então, comecei a me perguntar por que não funcionou para nós. Descobri que outras pessoas disseram que sua primeira vez usando o tabuleiro Ouija não teve resultados. Então, decidi que tentaria novamente naquela noite, por volta da 1h, quando minha irmã já estava dormindo. Voltei para a sala de jantar e apaguei as luzes novamente. Mais uma vez, tentei usar o tabuleiro Ouija, fazendo perguntas semelhantes às daquelas horas atrás, mas desta vez em voz baixa para não acordar minha irmã. Segurei a prancheta com as 2 mãos, esperando que ela se movesse, mas nada aconteceu. Em vez disso, ouvi sons vindos de cima, como passos suaves. Poderia ser minha irmã, que talvez tivesse me ouvido lá embaixo. Os sons de passos foram seguidos por uma voz feminina abafada, que não parecia muito com a voz da minha irmã e vinha diretamente de cima. O quarto acima da sala de jantar era o quarto do meu irmão mais velho, que estava na faculdade e ausente. Minha irmã não estaria lá. Subi as escadas silenciosamente e percebi que a voz estava ficando mais alta à medida que me aproximava do quarto do meu irmão. Ela estava vindo de lá. Eu estava curioso para saber se minha irmã estava brincando comigo, mudando a voz para me assustar. Então, abaixei-me para tentar ouvir melhor. Cheguei até a porta e coloquei meu ouvido contra ela. O que ouvi foi a voz de uma mulher mais velha, e eu não conseguia entender como minha irmã poderia estar fazendo uma voz assim. No início, eu não entendia o que estava sendo dito até perceber que a voz repetia: "A vovó está aqui, George." Era a voz da minha avó falecida. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Abri a porta e acendi a luz, mas não havia ninguém lá. A voz parou. Com pressa, corri para o meu quarto. Fechei e tranquei a porta. Depois me enrolei debaixo das cobertas. Senti como se a sala inteira estivesse girando enquanto eu lutava para formar qualquer pensamento racional sobre o que acabara de acontecer. Era tão vívido que não poderia ter sido minha imaginação. Quando finalmente me acalmei, fiz uma oração antes de dormir. Ou pelo menos tentar, porque passei a noite inteira acordado. 8 anos depois, ainda me lembro vividamente dessa noite. E aí, pessoal, deu algum medo uma dessas histórias? Se sim, deixem nos comentários a vossa opinião e contem também alguma experiência que já tiveram jogando o tabuleiro Ouija. Se inscrevam no canal e bye bye, my friends!